Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Que ótimo estarmos juntos mais uma vez, hein? Este é o nosso Encontro com a Palavra, um programa que está percorrendo toda a Bíblia. Bem-vindo a mais um estudo do livro de Salmos. Nos programas anteriores estudamos alguns salmos do homem abençoado, salmos de louvor e adoração e salmos de oração. Há mais um tipo de salmo que eu gostaria de estudar com você nessa etapa final do estudo do livro de Salmos, os salmos proféticos. Davi é considerado um profeta nas Escrituras porque o texto que Pedro usou no dia de Pentecostes foi o Salmo 16. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Bendirei ao Senhor porque me aconselha, sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado, por isso meu coração se alegra e no meu íntimo exulto. Até aqui o que vemos é apenas um lindo salmo, mas ele se torna profético quando Davi diz: mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Nesse ponto, Davi não está falando de si mesmo. Pedro destaca isso no dia de Pentecostes. Quando Pedro pregou sobre o Salmo 16, naquele dia, ele disse: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Se hoje você for à Terra Santa, poderá visitar o sepulcro de Davi. Até hoje a tumba de Davi está lá. Davi morreu e seu corpo se decompôs. Por isso Pedro assinala que Davi não falava de si mesmo, mas ele era profeta e falou da ressurreição do Cristo. Quando Jesus ressurgiu da morte, ele cumpriu a profecia do Salmo 16. Esse cumprimento da profecia torna o Salmo 16 um salmo profético. O Salmo 2 também é um salmo profético. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, referindo-se ao Messias, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos em nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. A seguir descreve a vinda do Senhor. Tu as quebrarás com varas de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Quando Jesus veio pela primeira vez, eles puxaram sua barba, bateram nele, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, cuspiram nele e o crucificaram. Esse texto nos diz que da próxima vez não será desse jeito. Imagine todos os povos pagãos da terra e depois imagine um vaso de porcelana chinesa. Agora imagine uma barra de ferro batendo nesse vaso e deixando-o em pedaços. De acordo com o Salmo 2, é isso que Jesus fará com as nações pagãs da próxima vez que vier. Ele não fez isso na sua primeira vinda. Os apóstolos perguntavam sempre a Jesus: quando o Senhor vai tirar Roma do poder? Quando vai parar com todo esse absurdo? Os apóstolos conheciam o Salmo 2, e não entendiam por que Jesus não deixava Roma em pedaços. Eles não sabiam das duas vindas de Jesus. Esse salmo está prevendo o que Pedro chamou de o dia do Senhor. Muitos profetas se referem ao dia do Senhor. Se você estudar um pouco do futuro da Bíblia, saberá que a segunda vinda de Jesus Cristo é feita de uma série de eventos durante um período de tempo. Há muita discussão a respeito dos dados cronológicos desses eventos, mas a segunda vinda de Cristo será uma série de eventos que acontecerão a seus tempos. Um desses eventos é o chamado o Dia do Senhor. Pedro afirma que quando o Dia do Senhor vier, tudo que é material será dissolvido,
De acordo com Pedro, todos os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Uma vez perguntei a um físico se ele podia me explicar o que é uma explosão termonuclear, e ele disse que é um calor intenso que derrete tudo. Até mesmo uma estrutura de concreto pode ser dissolvida até o pó por causa de uma explosão nuclear. Mostrei para ele a passagem de 2 Pedro, capítulo 3, onde Pedro prevê que os elementos derreterão com o calor. Depois disse a ele que Pedro não foi o único autor das Escrituras que previu esse tipo de coisa, mas que profetas que viveram milhares de anos antes dele também escreveram profecias semelhantes. O autor do Salmo 46 foi um deles. Quando estudarmos os profetas, veremos que quando os profetas do Velho Testamento diziam que alguma coisa aconteceria, eles usavam o tempo presente ou passado do verbo porque para eles aquele evento já tinha acontecido ou já estava acontecendo. Ouça o tempo verbal profético no Salmo 46. Diz assim: Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Aí temos uma pausa, né? Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. E aí mais uma pausa, para que todos pudessem meditar no Salmo. A Bíblia não diz que a terra suportará o que está acontecendo para sempre, pelo contrário. O teólogo Moody, baseado em textos bíblicos, como o Salmo 46 disse, o mundo é um navio que está afundando e nossa tarefa não é salvar o navio, nem consertá-lo. Nosso trabalho é salvar o maior número de pessoas possível antes que o navio afunde, porque, meu irmão, ele vai afundar. Assim dizia Moody. É assim que devemos interpretar e aplicar o Salmo profético, ou os Salmos proféticos, como o 46. A Bíblia fala constantemente sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor configura um cataclismo no qual tudo vai se queimar. Pedro afirma em 2 Pedro capítulo 3 que tudo vai se queimar e lança um desafio. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Será que devemos ser dados às coisas materiais ou devemos estar desenvolvendo o nosso homem interior, que não perece, que é eterno, e as coisas espirituais que não podem ser abaladas nem destruídas? O autor do Salmo 46 começa a compartilhar suas profecias, como Pedro concluiu seus pensamentos proféticos, prevendo um cataclismo devastador na terra. De acordo com o Salmo 46, essas são as más notícias. As boas notícias são: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. A seguir, o salmista usa uma linda metáfora para nos falar mais sobre essas boas novas. Há um rio cujas correntes, ou cujos canais, alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. O que significa esse rio? O rio é o povo de Deus correndo pelo mundo em direção à cidade de Deus, que é o céu. O povo de Deus, portanto, é parte permanente do que é eterno. É por isso que devemos valorizar o povo de Deus e nos sacrificar para que a verdadeira igreja de Jesus Cristo seja edificada.
Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la, jamais. O que é essa igreja que está sendo edificada por Cristo? No Salmo 46, a igreja é aquele rio que corre pelo mundo em direção à presença do Deus eterno. Quando chegamos na metade do Salmo, temos uma descrição do dia do Senhor. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz, e a terra se derrete. Esse relatório de destruição refere-se a um evento futuro, mas é escrito no tempo presente. É o tempo verbal profético. E no meio dessas notícias más, nós lemos: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Novamente temos uma visão do cataclismo, do futuro narrado no tempo presente, como se já estivesse acontecendo. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. E no meio desse salmo profético, descrevendo o terrível dia do Senhor, encontramos esses versículos com conselhos inspiradores. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pense nisso. Você tem se aquietado o suficiente para experimentar a presença divina de Deus? A maioria de nós está ocupada demais para isso. Mas esses versículos contêm uma das maiores verdades das Escrituras. Eu sou. Você acredita que Deus é? Você sabe disso por experiência própria? Quando todo esse cataclismo acontecer, a única coisa que vai importar será: você conhece a Deus? Será que você poderá dizer: Deus é meu refúgio e minha fortaleza? Há poucas coisas eternas no mundo e por isso temos os livros poéticos. Eles são dirigidos ao homem interior. O homem exterior está sendo desgastado e será totalmente destruído um dia. O apóstolo Paulo faz uma descrição do homem interior e do exterior, dizendo o que o homem exterior é, e diz que é como uma tenda na qual você vive, como a semente que um dia será uma planta. O homem interior é a parte de você que é eterna e que viverá para sempre com Deus. Isso nos mostra algo muito importante. Mostra que temos que realmente nos apegar ao Senhor e adorá-lo na sua presença. Estamos terminando mais um programa e eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.